O anime começa com duas crianças brincando. No entanto, uma delas estava devagar demais e acabou caindo no caminho. E sua irmã voltou somente para chamar ela de fracassada. Essa daí é nossa protagonista que acordou assustada daquele pesadelo. Seu nome é Carolina Chances, filha da família Chances, que também é a única família ducal do Reino Celestia. A família também deixou o nome marcado na história daquele reino. Por exemplo, sua família foi o farol da esperança daquele país. Então, duas irmãs nasceram na família. Nossa garota é completamente diferente da sua irmã mais velha chamada Flora. Enquanto ela é incrivelmente talentosa, nossa garota é comum e sem talento, basicamente aquele clássico que nós nunca esquecemos. Ela também é considerado o fracasso da família. Por esse motivo, ela se esforçou ao máximo, mas não importa o quanto ela tentasse, nunca iria se tornar alguém como sua irmã mais velha. Sendo a segunda filha da família, tudo o que ela desejava naquele mundo era ter alguma coisa que fizesse dela especial. Qualquer talento já seria o suficiente para ela. Assim, talvez ela pudesse até se orgulhar na frente de alguém. Então, o tempo se passou. A noite estava animada e o castelo estava em festa, estava acontecendo um baile. Mas a Flora estava chamando a atenção de todo mundo com seu longo vestido rosa e seu cabelo ceboso branco como a neve, deve ser caspa, se achando a bolacha do pacote premiado. Chegando até a olhar para nossa garota com cara de desprezo. A Carolina estava no canto esquecida por todo mundo. De repente, algo estranho aconteceu. Uma garota caiu e se machucou durante a dança. Mas o machucado dela parecia até um soco na cara que o cara deu nela. A Flora se ofereceu para curar ela pessoalmente, só para ser ainda mais amada. Ah, tal da vaidade. Se abaixou ali, recitou magia e uma luz branca apareceu. Todo mundo ficou impressionado, pensando que aquilo dali era incrível. A garota foi curada e agradeceu. Logo os comentários começaram. Então aquela dali é a magia da Lady Flora. Com certeza ela vai passar no próximo exame para ser uma santa. Ah, e com certeza já tá tudo decidido, vai ser ela mesmo. É dito que a santa é um título exclusivo do Reino Celestia, concedido somente para pessoas que dominam a magia sagrada excepcional. Até nossa garota pensa que ela realmente vai ser a próxima santa. Mas obviamente começaram a falar mal da Carolina também. Mas sua irmã, com cara de cavalo, mandou elas parar de falar mal da sua irmãzinha na sua frente, falando que ela é uma garota muito sensível, pobrezinha. Mas com certeza ela vai perdoar por terem falado mal dela na frente de todo mundo. E mandou as duas trouxas pedirem desculpas. Obviamente elas fizeram e nossa garota perdoou. Mas a maldita da irmã dela não é toda essa bondade não. Chegou no ouvido da Carolina e perguntou se havia sido doloroso escutar aquela verdade na lata. Afinal, ela é o fracasso da família Chances. Ela usou nossa garota como uma escada para ganhar o respeito de todo mundo ali. Depois disso, a festa terminou e elas voltaram para casa. Mas no caminho, a Flora perguntou do porquê ela tava com aquela cara de cu. Não gostou do que aconteceu hoje mais cedo? Ela pergunta. Não deixou nem a coitada responder e disse que não fosse pelo pai dela, ela nem teria viajado junto com nossa garota. Ela deveria era mais agradecer. Alguém feito ela, uma fracassada da família ducal, ter permissão para andar no mesmo espaço que a futura santa daquele país é uma coisa muito honrosa para ela. No entanto, a Carolina não respondeu absolutamente nada. Calada tava, calada ficou e isso deixou a Flora irritada. Então chamou a Carolina de garota estranha. Afinal de contas, ela não se parece com ninguém da família. Seu cabelo tem uma cor diferente da do seu pai e não se parece com o cabelo preto da sua mãe. Mas o pior de tudo isso são seus olhos. Eles têm a cor de sangue carmesim. Ela até começou a duvidar que a Carolina realmente fosse sua irmã mais nova. E ainda tem gente que fica falando que ela se parece muito com sua mãe. Mas isso daí é completamente impossível. Uma fracassada feito ela não queria parecer com sua linda mãe. Já pode jogar pela janela da carroça ou tá cedo? Nossa garota tava suportando calada, mas agora ela finalmente chegou no seu limite e mandou essa serpente calar a boca. No entanto, ela pediu desculpas e não queria ter feito nada de errado no dia de hoje. Mas a Flora falou que ela nunca mais queria ouvir, que ela foi a responsável pela morte da sua mãe. Nossa garota nunca conseguiu conhecer sua mãe, afinal ela morreu de uma doença logo depois de ter dado à luz. Mas talvez a sua mãe tivesse viva caso ela nunca tivesse nascido. A Flora ainda continuou tentando colocar nossa garota em uma depressão profunda. Nossa mãe era incrível, gentil, atenciosa e era como uma santa. Por isso ela jamais vai perdoar Carolina por ter matado a sua mãe. Depois disso, elas finalmente chegaram em casa, mas seu pai queria falar com nossa garota na sala de visitas. Ela entrou, mas seu pai mandou ela cumprimentar o convidado. Ela pediu desculpas, mas o cara mandou ela falar baixinho. Ele estava ali escondido da sua mulher e não queria que ninguém soubesse. Aparentemente, esse daí é o rei de Celestia, que se gaba por ter muita saúde e nunca ter pegado um resfriado na vida e ainda é bonito, maldito. Mas o pai mandou ele
direto ao assunto que ele já tava ficando de saco cheio. Ele quer saber se nossa garota já teria um namoradinho. Basicamente, ele perguntou isso porque o prazo da aliança regional com o Império estava chegando ao fim. Porém, algum corno do reino acabou ofendendo a duquesa do Império Malcassias. E essa duquesa é irmã do imperador. Naturalmente, eles poderiam simplesmente ignorar tudo aquilo. Mas recentemente, o emissário chegou com essa notícia. Não é como se eles fossem acabar completamente com toda a relação. Ainda assim, aquilo dali não poderia ser simplesmente ignorado. Por esse motivo, fizeram proposta de casamento com o segundo príncipe do Império Malcassias. Seu nome é Eduardo Rubini Martinez, também o comandante e fundador da Ordem Fênix das Chamas. O cara é incrivelmente talentoso com a espada e com magia também. Ele venceu várias batalhas e recebeu o título de herói. No entanto, ele é muito cruel. Ataca mulheres e crianças e também é temido pelo povo, conhecido como alguém sem sangue e sem lágrimas. Por conta disso, ele recebeu o apelido de Segundo Príncipe Amante da Guerra. Obviamente, o rei tá basicamente querendo jogar nossa garota pra cima dele. O reino não pode perder a Flora e suas filhas já estão casadas comigo, é claro. Também não pode simplesmente enviar uma plebeia. A Carolina pensa que tem várias pessoas que podem ficar no seu lugar, mas ninguém poderia ficar no lugar da sua irmã de cara de cavalo. O rei pergunta novamente se ela já teria algum namoradinho. Confiante, ela responde que não. Então o corno pediu que, pelo bem daquele país, ela se casasse com o segundo príncipe Eduardo. Ela responde que sim, ele simplesmente levantou e disse que iria embora. Dentro de 3 dias, nossa garota vai embora daquela casa, então é bora se preparar. E também ele mandou ela não falar nada pra ninguém do que aconteceu ali. No entanto, só agora ela percebeu. Ela havia ficado sozinha com seu pai e não sabe o que fazer agora. Entretanto, ele se aproximou e agarrou ela, que ficou assustada. O velho estava preocupado, perguntando se ela não iria se arrepender daquilo. Se ela quiser, ele poderia tentar falar com o rei e cancelar tudo. Mas ela pergunta o que vai acontecer com o reino se ele fizer aquilo. Gritando, ele responde que sabe muito bem daquilo e também reconhece o absurdo que estava falando naquele momento. Mas ele não consegue ficar calado enquanto sua filha vai ser levada para outro país como um sacrifício. Afinal de contas, ela é sua filha preciosa. Ele vai cancelar aquela bosta de casamento e ponto final. Entretanto, ela mandou ele não fazer aquilo dali. Ela sempre havia pensado que não era amada por ninguém. Mas ele pergunta quem diabos foi que falou aquilo pra ela. Abraçou a coitada e disse que aquilo dali era simplesmente impossível. Ele amava sua filha do fundo do seu coração. Ela agradeceu, mas não vai se arrepender de ter aceitado aquele casamento. Afinal, ela vai ser útil pro reino e também pra sua família. Mas se ela tivesse de reclamar de alguma coisa, seria o motivo de não ter motivo dela ter sido escolhida pra aquilo. Poderia ter sido qualquer outra lambisgoia do reino. O velho responde que de fato ela é igualzinha a sua mãe. E na hora, Carolina ficou surpresa com aquilo. Ele nunca havia dito aquilo antigamente. Mas de fato ele responde que é verdade. A mãe dela não se preocupava com ela mesma. Era bondosa e ajudava todo mundo sem pestanejar. É basicamente como se ela fosse a cópia da sua mãe viva na terra. Nossa garota tomou coragem e pediu pro seu pai falar mais sobre a sua mãe. Afinal, ela queria conhecer um pouco melhor. Obviamente o velho aceitou e passou a noite inteira conversando sobre ela. Foi naquele momento que a Carolina notou um lado muito duvidoso do seu pai e ele era incrivelmente romântico. Mas em determinado momento, a pau mandado da Flora escutou tudo e foi lá abrir a boca de jacaré pra ela. Então, no dia seguinte, eles foram até o túmulo da sua mãe. Somente agora ela percebeu que seu pai era muito romântico mesmo. Muito. Diferente do que ela imaginava ontem à noite. E por algum motivo, eles começaram a falar com o túmulo como se a mulher tivesse viva ali. Mas aí só tem osso e nada mais, e pó. Nossa garota falou sobre seu casamento e que vai embora amanhã. Então, provavelmente, aquela vai ser a última vez que ela vai visitar o túmulo da sua querida mãe. No entanto, ela fez uma última pergunta. E essa daqui vai bater no coração de todo mundo. Se realmente valeu a pena sua mãe ter lhe dado a luz. Afinal, ela é conhecida como o único fracasso da família ducal. Também não tem uma mente brilhante nem talento extraordinário. Sem falar que ela foi a responsável pela morte da sua mãe. Ela começou a chorar e fala que teria sido melhor se ela nunca tivesse nascido. O pai mandou ela parar de falar aquilo dali e ela pediu desculpas. Mas ela não se arrependeu de nada do que havia falado e colocou tudo pra fora. De repente, um vento soprou e ela sentiu a presença da sua mãe nas flores do campo. E pediu pra ela continuar observando tudo ali de cima, pois ela não vai mais fugir do seu destino. Depois disso, a noite caiu e ela tava arrumando as malas quando sua irmã insuportável apareceu. A boca aberta já havia falado tudo pra ela. E obviamente, essa lambisgoia não perdeu a chance de provocar. Falando que ela vai se casar com um homem que não sente amor por ninguém, só pra resolver um problema diplomático do país. Isso tudo porque ela é uma fracassada e nunca vai ser amada por ninguém e foi embora. A Carolina pensa que aquela dali vai ser a última vez que ela vai ver sua irmã Flora. E aquelas foram suas últimas palavras. Então, o dia da partida finalmente havia chegado. Seu pai estava do seu lado, afinal era seu dever acompanhar sua filha. Enquanto a Flora estava na janela do seu quarto observando tudo. Mas quando viu o pai abraçar a Carolina, ela foi embora. Antes de sair, seu pai disse que tinha muito orgulho dela e ainda agradeceu por nossa garota ter nascido da sua família e da sua mulher. Ela não precisava
precisava ser especial nem nada do tipo, apenas deveria continuar vivendo com muita saúde. O portão se abriu e ela partiu em lágrimas. E não muito tempo depois, o sol nasceu. Ela já estava chegando perto do local combinado, e logo era possível ver vários soldados no caminho. Ela saiu e se viu cercada por um grande exército. No entanto, ela teve coragem. Afinal, a partir daquele momento, ela estava literalmente sozinha. Ela estava assustada e com muito medo. Mesmo assim, se apresentou formalmente para todo mundo e pro segundo príncipe herdeiro, que foi na direção da nossa garota, que ficou surpresa. Aquele dali era o segundo príncipe herdeiro, o comandante da Ordem Fênix, Eduardo Rubini Martinez. Isso aqui em português não é possível. E chegamos ao final de mais um episódio. Episódio passado, nossa garota se encontrou com o príncipe Eduardo pela primeira vez. Ela estava muito nervosa, afinal aquele cara dava muito medo. No entanto, ele fala que ela não precisava pedir desculpas. Nossa garota chegou mais cedo do que ele imaginava, então tava tudo bem. De agora em diante, eles vão passar muito tempo juntos, então deu a mão pra ela, que pensa que aquilo dali não deve significar nada pra ele. Como tava tremendo, ele tomou a iniciativa e pegou na mão dela, mas apertou forte demais. Ele pediu desculpas, acabou usando muita força, ele só tá acostumado a pegar em mão de homem. Mas ela responde que tava tudo bem. Um dedo ou outro não faz diferença nenhuma. Sendo assim, ele pergunta se teria algum problema dela viajar na mesma carruagem que ele, e ela responde que não. De repente, um loirinho pergunta até quando eles vão ficar de mão dadas. Esse daí é o assistente do príncipe Eduardo, chamado Theodore Garcia. Nossa garota pensa que esse daí é o segundo filho de uma família de visconde e também vice-comandante da Ordem de Cavaleiros. Ela ouviu dizer que ele tem uma inteligência excepcional e é um talento genial pra magia, mas logo ficou assustada, se perguntando se aquele corno tava tentando avaliar ela. Tempo depois, eles partiram, mas nossa garota acabou ficando enjoada. Aquela carroça militar balança demais. O Eduardo mandou ela tomar um pouco de ar e, caso não melhorasse, eles podem diminuir a velocidade. Abriu a janela e uma brisa suave entrou. Ela pensa que ele se conhece há pouco tempo, mas percebeu que ele é completamente diferente do que ela poderia imaginar. Ela agradeceu e pediu desculpas pelo incômodo, mas o Eduardo responde que é ele que deveria pedir desculpas. Se soubesse que aquilo poderia acontecer, teria trazido uma carroça normal. Mas já que nossa garota estava muito melhor, o Theodore vai falar sobre tudo o que vai acontecer daqui pra frente. Primeiro, o anúncio sobre o seu noivado e casamento, que vai acontecer exatamente dentro de 2 semanas. Na hora ela ficou assustada, aquilo dali tava indo rápido demais. E ainda por cima, um mês depois vai acontecer o casamento dela. Ela se pergunta o que é que vai fazer agora. Será que ela consegue arrumar tudo assim tão rápido? No entanto, ela já havia decidido que não vai fugir daquilo. Ela não pode falar que não vai conseguir, sendo que ainda nem tentou. Sendo assim, ela responde que ainda não tem muita confiança se tudo vai dar certo, mas vai fazer o seu melhor pra isso. Depois disso, a noite caiu e eles tiveram que acampar no meio do caminho. Um garoto pediu desculpas. Ele sabe que uma dama da nobreza não gostaria da ideia de acampar no meio do mato. Ele até sugeriu que ela ficasse em uma hospedaria na cidade, mas eles responderam que não. Mas a Carolina responde que tava tudo bem. Perguntou o nome dele e ele responde que é Colette. Mas de repente alguém chegou gritando no acampamento falando que bandidos foram vistos na Floresta do Sul. O Colette pegou sua espada e mandou a Carolina ficar dentro da carruagem e não sair dali por nada naquele mundo. De repente, vários bandidos começaram a atacar o acampamento. O exército partiu pra cima usando magia e tudo que tinha na mão. Mas a carruagem da Carolina foi atingida por uma chuva de flechas. A coitada se pergunta se vai morrer naquele fim de mundo. Ela ainda nem conseguiu retribuir o que seu pai havia feito por ela. Então a carruagem começou a pegar fogo. Ela ficou desesperada e começou a chorar. Antes de morrer, ela pediu perdão por ter sido uma filha tão mal criada. Mas obviamente o Eduardo nunca queria deixar ela morrer e chegou chutando a porta. Afinal, ela é sua noiva e não pode escolher morrer sem a opinião dele. Pegou no colinho e levou pra fora. Ele pediu desculpas pela magia de fogo, mas teve que usar pra proteger ela. No entanto, usou força demais e acabou colocando fogo na carruagem. Queria fazer churrasquinho dela. Ela agradeceu por ter sido salva dele mesmo, mas ainda não era seguro. Poderia ter mais bandido, então Eduardo mandou que ela fosse pra um local seguro. De repente, um guarda apareceu falando que o Colette estava quase morto. Os médicos estavam tentando estancar o sangramento usando magia sagrada, mas não estava adiantando nada. O Eduardo mandou continuar e ele vai buscar o Theodore. E mandou a Carolina ficar ali dentro até ele voltar. Afinal, atualmente é a única tenda que estava sendo protegida por uma barreira. Antes de sair, ele também disse que ela não precisava ficar vendo aquilo. No entanto, ela responde que gostaria de encarar os experimentos do Colette. Como ela não consegue fazer absolutamente nada, pelo menos quer fazer aquilo. O Eduardo foi embora e nossa garota começou a rezar. E de repente, uma forte luz verde surgiu na tenda. O médico ficou assustado. Aquilo dali era simplesmente impossível. Uma magia de cura não deveria ser o suficiente para tratar uma ferida como aquela. Tempo depois, o Eduardo voltou e não estava entendendo absolutamente nada. Como assim o Colette estava curado? O médico responde que também não sabe explicar muito bem. Mas depois que a Carolina começou a rezar, uma forte luz apareceu e ele estava curado. Nossa garota responde que ela não havia feito
entanto, nada demais. Nem magia ela é capaz de usar. Quando era pequena, durante o exame de aptidão mágica, ela descobriu que não tem poder mágico nenhum. O Eduardo diz entender, mas o Teodorico ficou em dúvida ali. Depois disso, ela estava observando o céu estrelado da noite quando de repente o Eduardo apareceu. Ele agradeceu por ela não ter tirado o olho do Colette. Além disso, ele pensou que ela fosse a filha fraca e protegida de um duque. Pensou que ela não teria coragem de presenciar a morte de uma pessoa. Mas ele estava completamente errado sobre ela e pediu desculpas. Na hora ela ficou surpresa, ninguém nunca havia falado algo assim pra ela. Ele era uma pessoa gentil, assim como ela havia imaginado. Ela aceitou o pedido de desculpas, mas mandou ele levantar a cabeça primeiro. Um príncipe herdeiro nunca deveria baixar sua cabeça tão facilmente assim. Depois disso, ele voltou pra tenda e o Theo perguntou como é que tava a Carolina. O Eduardo responde que ela tava bem e já havia sido levado pra sua tenda. Também é dito que os bandidos foram levados e enviados pra capital imperial. Mas ele quer saber o que é que tava acontecendo com Colette. O Theo explica que agora ele tava muito bem. No entanto, sua pressão arterial ainda tava muito baixa por ter perdido muito sangue. O Eduardo diz entender, mas desse jeito ele não vai conseguir viajar usando cavalo. Ou seja, ele vai ter que ir dentro de uma carruagem. Mas deixar ele viajar sozinho com a Carolina não seria muito bom e ele tava querendo ir junto também. Mas infelizmente isso não vai ser possível. Não tem carruagem o suficiente e ele ainda queimou a carruagem da família imperial. O Eduardo responde que sabe que errou, mas naquele momento ele não sabe o que aconteceu. Por algum motivo, seu poder transbordou e ele não conseguiu se controlar. O Theo responde que ele também sentiu a mesma coisa. Vários cavaleiros também perderam o controle dos seus poderes durante a batalha. Também é necessário investigar quem foi que curou o ferimento do Colette. Mas ele quer saber o que é que vão fazer quanto à carruagem. O Eduardo responde que isso é muito simples, é claro. A Carolina vai com ele no cavalo. Então o sol finalmente surgiu no horizonte. E nossa garota tava agarradinha no Eduardo e tá coradinha também. Mas também já era possível ver o Império de Malcássias. Então, depois de uma longa viagem, nossa garota chegou na cidade. Demorou tanto que o Colette já estava totalmente curado e ela voltou pra carruagem. E pra puxar assunto, a Carolina fala que a viagem não demorou muito tempo. Ela só não esperava que o Eduardo iria responder que eles podem viajar novamente juntos. A coitada tá pensando que ele disse aquilo somente pra ser educado. Então ela pediu pra ser levada também. Ela quer viajar novamente e conhecer novos lugares diferentes. Na hora ele também ficou chocado com aquilo, pensando que ela só tava sendo educada e falou aquilo dali. Quem não tava entendendo nada era o Theo, que pergunta que lixo de conversa era aquela daqueles dois. No entanto, deixando aquilo de lado, assim que chegarem na capital, eles terão uma audiência com o rei e a rainha. E a cena corta pra dentro do palácio imperial. A Carolina tava muito nervosa. Aquele dali era o atual imperador chamado Henrique Rubi Martinez, um espadachim mágico conhecido como o mais poderoso. Por conta da sua magia de relâmpago, ele também é conhecido como Imperador do Trovão. E do outro lado tem a Imperatriz Vanessa Rubi Martinez, uma rara usuária de magia de gelo, algo bastante incomum até mesmo na escala mundial. Ela salvou seu povo derrotando um poderoso monstro e depois disso ficou muito famosa. O Eduardo notou que a Carolina estava um pouco nervosa e falou que tudo iria dar certo. Sendo assim, ela se apresentou e disse que estava ali representando o reino de Celestia. O imperador responde que já estava sabendo de tudo e deu as boas-vindas a ela. Até perguntou se a Carolina estava querendo se juntar a eles para comer. Logicamente, ela não poderia simplesmente recusar o pedido do imperador, mas também não estava se sentindo muito bem durante a janta. Tava todo mundo literalmente olhando pra ela. Ela tava se sentindo sendo julgada. Já pensou ela for botar a carne na boca e cair no vestido? Ah, meu Deus. Durante a viagem, o Theo até ensinou etiqueta pra ela, imaginando que aquilo pudesse acontecer. E de repente, a rainha pergunta se ela gostava muito de verdura ou não havia gostado do frango. A Carolina até engoliu seco. Ela responde que não é nada disso, não. Na verdade, ela comeu muito no café da manhã e tava sem fome. Mas o corno do Eduardo não entendeu a situação e disse que ela não comeu quase nada durante o café da manhã. Ela pensa que agora ferrou demais. Ela não pode simplesmente falar que não consegue comer porque tava todo mundo olhando pra ela. No entanto, a Vanessa responde que ela pode falar caso tenha alguma coisa incomodando. E de fato, o imperador responde que sim. A partir daquele momento, eles são uma família e ela não precisa se conter nas palavras. Aquele tempo todo, ela tava morrendo de medo daquelas pessoas que são gentis. Então, tomou coragem e disse que não tava conseguindo comer porque tava todo mundo olhando pra ela. O rei responde que isso daí é óbvio demais. Uma moça tão adorável e linda como ela vai fazer parte da sua família. É simplesmente impossível não ficar admirando tamanha beleza. Ô, velho, sai pra lá. A Vanessa também tava feliz porque finalmente vai ter uma mulher na família. Ainda elogiou os lindos olhos vermelhos da nossa garota. Eles combinam bastante com o cabelo do Eduardo e do Henrique também. É dito que naquele país, o rubi é uma pedra preciosa que tem um significado bastante especial. Ela foi dada pelo primeiro imperador para que todos recebessem a bênção do rubi. Com certeza aquilo dali é obra do destino. E depois disso ela foi levada aos seus aposentos. Ó, tô até chique falando assim. Também recebeu um
empregada pessoal muito bonita, chamada Marissa, o nome dela. E tem esse cara aqui também como seu guarda pessoal. O nome dele é Owen Clay. E a partir da manhã começa as aulas da nossa garota. Em um piscar de olhos, o dia terminou e um novo começou. E quem vai ser a professora da Carolina vai ser Imperatriz Vanessa. Ela mesma havia se oferecido, mas aquela dali vai ser sua primeira vez ensinando alguém. Ela vai dar o seu melhor, então a Carolina agradeceu. Primeiro vamos começar com o básico do básico das boas maneiras do Império. Tipo, você não pode colocar o pé na mesa enquanto tá comendo alguma coisa assim desse tipo. Horas depois, a aula finalmente acabou e a Carolina tava só o pó da rabiola velha. A Vanessa pediu desculpas, ela acabou se empolgando demais porque ela aprende muito rápido. Uai, a nossa garota até ficou confusa, aquilo dali não era possível. Ela sempre foi chamada de fracassada da família Chances. A rainha ainda fala que ela tem uma ótima capacidade de compreensão. Ela memoriza muito bem e a sua atitude dedicada é admirável. Depois disso, ela passou a aprender dança, matemática, biologia, física, ciências e literatura. E também aula de magia com Theor, que aliás hoje fala que o príncipe Eduardo vai participar também. Na hora ela ficou assustada porque não tinha visto ele sentado ali igual um bocó. Ele pediu desculpas, deveria ter avisado antes, mas mandou ela sentar do seu ladinho. Indo direto ao assunto porque já tô enrolando demais. O Theor pergunta quando foi que a Carolina fez o exame de aptidão mágica. Ela responde que quando era criança, junto da sua irmã mais velha. O Theo pergunta se foi a única vez, ela responde que sim. Agora ele entendeu toda a situação. A presença ou ausência de poder mágico, bem como afinidade, é considerado algo inato. Basicamente, algo determinado desde o dia que você nasceu. Entretanto, ele explica que isso daí é uma grande de uma mentira. Isso porque o poder mágico durante a infância é bastante oscilante. E por esse motivo, eles fazem o teste 2 vezes. A primeira com 5 anos e a segunda com 16 anos. A Carolina pergunta se ela teria alguma chance e ele responde que sim. É algo raro, mas pode acontecer. Depois que tudo ficar tranquilo, eles podem tentar novamente. Tem um certo tipo de pessoa aqui que não consegue controlar seu próprio poder mágico. O Eduardo pediu desculpas, aquilo dali foi um acidente, mas pergunta se ele descobriu o que aconteceu. O Theo responde que não, mas além disso, ele também notou algo estranho. Durante todo o caminho, eles não se encontraram com um único monstro. A Carolina pergunta se eles se encontram com um monstro com muita frequência. Como ela quase nunca sai da capital, nunca havia visto um monstro selvagem. Na hora, eles ficaram surpresos e pergunta como assim? Mesmo usando barreira, não fazia sentido, não tem nenhum monstro. Bom, ela responde que no passado havia muitos casos de ataque de monstro, mas depois que ela nasceu, coincidentemente, não aconteceu mais. O Theo se pergunta se aquilo dali era um benefício concedido pelo poder da Santa. Esqueci de falar, só que na verdade eu nem vi. Mas no final do episódio passado, nossa garota sofreu um atentado dentro do palácio. Um cara apareceu e atirou contra ela usando arma de fogo. Por muita sorte, ela foi protegida, mas entrou em choque. E depois disso, o palácio entrou em segurança total. Ela não podia sair de dentro do seu quarto até que tudo tivesse limpo. Ela agradeceu ao cara ali, que eu esqueci o nome, não faço ideia do nome dele, acho que é Owen, que responde que não tem problema não. Ele só havia feito seu dever como guarda-costa dela. E provavelmente o objetivo do atirador era machucar a Carolina. E assim criar uma falta de responsabilidade do Império. Nossa garota pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Mas somente agora ele percebeu que não falaram nada pra ela. E de repente o Eduardo apareceu jogando o pobre coitado pra longe e perguntando se ela tava bem. O Theo mandou ele ficar calmo. Desse jeito vai continuar apertando a Carolina e vai quebrar ela como se fosse uma boneca. Na hora ele pediu desculpas, mas toda coradinha e sem jeito ela responde que não tem problema não, pode me agarrar mais. E se pergunta se de fato ele havia ficado preocupado com ela. Pela bochecha corada, ela deveria ter certeza daquilo. Bom, depois disso, o Theo ficou sabendo de tudo que aconteceu. Sobre o ataque que aconteceu na passagem coberta que ligava o Castelo Imperial ao QG da Ordem de Cavaleiros. A Carolina fala que caso o Clay não tivesse erguido uma barreira mágica, com certeza ela tava mortinha da Silva agora. O Theo desentender e da próxima vez a aula vai acontecer dentro do quarto dela. Afinal, se for no Castelo Imperial, aquele extremista deve conseguir agir novamente. Mas a Carolina se pergunta o que ele estava querendo dizer com extremista. Mas de qualquer forma, o Theo assumiu que a culpa dela ter ficado em perigo era totalmente dele. Ficou de joelhos e pediu desculpas por tudo que aconteceu. Mas nossa garota responde que não tem problema e mandou ele levantar a cabeça. Mas como ele estava se recusando a fazer isso, ela pediu para ele capturar logo o responsável pelo ataque. Só depois disso ela iria aceitar o pedido de desculpa dele. Aliás, o Eduardo mandou o Theo entregar pra ela a carta que chegou hoje pela manhã. Ele entregou e era uma carta do pai dela. O corno pediu desculpas porque ele havia dado uma olhada antes. Afinal, seria um problema se fosse algo relacionado com seu casamento. Ela responde que não tem problema e começou a ler. Eu acho que tem problema sim. Basicamente, o pai dela estava perguntando se ela já havia se acostumado com a nova vida no Império. Também, desde o dia que ela saiu do reino, ele não consegue ter mais um dia de paz. Quando ele menos percebe, já estava preocupado
ocupado pensando nela. Mas mudando de assunto assim de repente, ele revela que muita coisa ruim tem acontecido no castelo ultimamente. A cena muda pro rei perguntando o que diabos estava acontecendo ali. O crescimento da plantação estava estranhamente lenta. E como se já não fosse suficiente, recentemente aconteceu 10 ataques de monstros em um curto espaço de tempo. Ele se pergunta se não era pra tudo tá indo bem graças à magia sagrada da filha dele. No entanto, meu sogrão fala que não era somente aquilo. Olhando os documentos, estava escrito que a pandemia havia começado. Ele não sabe a causa e nem mesmo a forma de tratar aquilo. Ele pensa que seja pela contaminação da água ou até mesmo do ar. O rei diz entender, mas manteve a calma. O que eles devem fazer primeiro é analisar as fontes de água das áreas afetadas. Mas a plantação e os ataques de monstro vai ficar somente observando. Mas se pergunta o que diabos estava acontecendo naquele reino agora. Enquanto isso, a Flora estava se comendo de raiva e comendo as unhas do dedo também. De repente, sua magia sagrada começou a ficar fraca demais. Agora, tanto a sua magia de cura como também a de purificação perdeu completamente o seu efeito. As plantações também estavam secando e morrendo, mesmo depois de ela ter jogado a magia sagrada com tanto cuidado. Agora ela até deixou seu pai preocupado com ela. Ele havia dito que a magia é influenciada pelo estado emocional de quem usa. E como o exame da santa estava perto, ele pensou que ela tivesse muito nervosa ou algo do tipo. E como a Carolina estava longe de casa, ele também pensa que ela deve estar se sentindo muito sozinha. Afinal, elas sempre estavam juntas e se davam muito bem. Mas a cobra estava se mordendo de raiva. No entanto, manteve a aparência e disse que era verdade. Irritada, ela fala que ficou irritada com aquilo, mesmo sendo apenas uma atuação. Se ninguém estivesse observando ela não aguentaria nem mesmo um segundo com aquela garota. A empregada robusta, preocupada, responde que ela precisa ficar calma. O exame da santa estava se aproximando, então ela tem que se concentrar ainda mais. A cena volta pra nossa garota, que estava terminando de ler a carta do seu pai. Ele disse que todo mundo estava bem, então ela pode ficar tranquila. Sem falar que com certeza ele vai participar da comemoração da fundação do Império. Então depois disso, um tempo se passou e finalmente o dia da festa de fundação do Império havia chegado. Nossa garota também estava linda com seu novo penteado e seu cabelo que bate na bunda. E a nova maquiagem dela também, é óbvio. O Eduardo também apareceu ali todo arrumado e a Carolina até ficou com os olhos cheios de água. Ele disse que ela estava deslumbrante e ficou um clima apaixonado no ar. Mas já estava quase na hora da festa começar, então eles foram para a porta do salão de festa. A sua entrada foi anunciada e a porta se abriu. Na hora, os convidados ficaram impressionados. Ninguém estava esperando que o Eduardo iria entrar acompanhado de uma linda dama. Ainda mais alguém vinda do reino de Celestia. Logo atrás veio o príncipe herdeiro chamado Gilbert. Sua beleza chamava a atenção de todo mundo. Seu cabelo azul como a água que puxou da sua mãe. Seus olhos amarelos como um LED de moto puxou do seu pai. E do nada, o Eduardo pergunta se nossa garota prefere alguém como o irmão dele. Ele falou isso porque basicamente todas as garotas gostavam mais de seu irmão do que dele. Afinal, ele é todo carrancudo e mal encarado. Mas a Carolina responde que não é bem assim, não. Na verdade, ele é sempre muito gentil com ela e todo amoroso. Uma pessoa que ela sempre pode contar do seu lado. Isso agrada ela demais, então gostava bastante dele. Então, finalmente o rei e a rainha finalmente entraram e todo mundo ficou de cabeça baixa. A presença deles era incrível e um casal muito bonito. Sentaram no trono e mandou todo mundo levantar a cabeça. Também mandou que nossa garota, junto do Eduardo, se aproximasse. Como todo mundo já deve imaginar, ele declarou naquele momento o noivado e também o casamento entre o Eduardo e a Carolina, que aliás ficou surpresa com aquilo. Ela pensou que muita gente não iria gostar daquilo, mas parece que não, tava muito enganada. Um brinde aconteceu e todo mundo tava animado. Aliás, o Eduardo disse que tava contando com nossa garota e ela também tava contando com ele por muitos anos de vida. As garotas da festa se aproximou ali, dando os parabéns pelo noivado. Parece que não tem ninguém aqui mal encarado ou com segundas intenções. E até se autoconvidaram pro casamento que vai acontecer. Entretanto, de repente, o Gilbert apareceu ali querendo falar um pouquinho com o casal. Eu tava pensando que esse corno aí iria querer tomar a noiva dele, mas ele não é disso não. Eles foram até um canto ali, onde ele deu os parabéns ao seu irmão. Se casar com uma dama tão linda assim, era muita sorte dele. O Eduardo agradeceu, mas pergunta se ele já tava melhor. Ele responde que não e não tava completamente curado ainda. O poder sagrado do Papa apenas consegue manter sua doença temporariamente controlada. Mas seus sintomas estavam ficando cada vez mais graves e ele não pode mais sair do Palácio Diamante sem uma bênção do Papa. Caso ele faça isso, vai acabar desmaiando no meio da estrada. Baixinho ele fala que se aquilo continuar, com certeza ele vai acabar morrendo. Mas deixa isso pra lá, porque aquilo dali é assunto para outro momento e agora tava rolando uma festa do balacobaco. Ele foi embora e deu novamente os parabéns pelo noivado. E tempo depois, o pai da Carolina finalmente apareceu. O Eduardo agradeceu pela presença dele naquela festa. Mas como
como ele deve ter muita coisa pra falar com sua filha, vai deixar os dois sozinhos. O velho sentou do lado dela e disse que ele parecia ser uma ótima pessoa. Parece que os rumores sobre ele era tudo mentira. A Carolina responde que sim. Na verdade, ele é uma pessoa muito gentil, atenciosa, tranquila e amorosa. Ela até tem orgulho de ser esposa dele, não poderia ser a minha. Mas de repente, o Wei apareceu chutando a porta e mandou ela ficar longe do seu pai. Ele fala que foi ele que tentou matar ela naquele dia. Mas a Carolina pergunta se ele havia ficado maluco. Seu pai não queria tentar tirar a vida da sua filha. O Theo apareceu ali e mandou ele explicar tudo o que estava acontecendo. Ele jogou o assassino no chão e disse que foi ele que mandou colocar veneno na bebida da Carolina. E também confessou que foi contratado pelo pai dela para tentar matar ela. Entretanto, nossa garota manteve a calma e pediu para fazer uma investigação. E como ela já imaginava, seu pai não era o culpado. O cabelo preto e os olhos lilás claros, com certeza esse indivíduo era do leste de Gothia. É dito que Gothia fica além do mar, no extremo oriente. Mesmo o Império somente iniciou uma relação com eles recentemente. E de fato, o velho meu sogro responde que é verdade. Além disso, Celeste é um reino muito pequeno e não tem recursos o suficiente para manter uma relação com o leste de Gothia. Mas acima de tudo aquilo, ele pergunta em qual situação um pai mandaria matar sua própria filha. O En ficou surpreso, mas por algum motivo começou a apertar os dentes. O Eduardo pediu desculpas por tudo que aconteceu, afinal aquilo também é culpa dele. Mas o velho meu sogro responde que não tem problema não. Ele apenas agiu pensando na segurança da sua filha, então não estava de todo modo errado. O assassino foi levado de volta à prisão, enquanto o Owen foi levado para interrogatório. Aliás, o Theo também estava querendo falar com ela em particular. Ele pergunta se ela nunca achou algo estranho na tentativa de assassinato e também no envenenamento. Ele quer saber do porquê ela estava sendo tão visada assim. Mas ela não sabe de nada e pergunta se não era porque virou noiva do Eduardo. Obviamente, ele responde que não e explica que até o momento ela era tratada somente como a enviada do reino de Celestia, o que significa que deve estar relacionado com a disputa pela sucessão do trono de Melcásias. É dito que o Império possui dois príncipes, o príncipe herdeiro Gilberto e o segundo príncipe Eduardo. O príncipe herdeiro é inteligente e carismático, porém uma doença tirou o futuro do seu irmão. O nome da doença dele é chamada de Síndrome da Hipersensibilidade à Mana. A Carolina pergunta se aquilo não era uma doença que afetava somente as crianças. De fato, Eduardo responde que sim. Normalmente ela deveria ser curada completamente quando ele chegasse na sua idade adulta, mas a doença só foi ficando cada vez pior. Ele não consegue suportar a quantidade de mana, então acaba sentindo muita tontura. Ele ter ido até a festa no dia de hoje foi na verdade uma grande surpresa. Afinal, ele não pode dar um único passo para fora do Palácio Diamante. Somente naquele lugar existe uma barreira especial que mantém ele em segurança. E como ele parou de aparecer publicamente, começaram a desconfiar do coitado. O Theo explica que foi exatamente naquela época que começaram a sugerir que o príncipe Eduardo deveria ser o herdeiro. Afinal, ele era cheio de títulos militares e grandes vitórias. Foi aí que se formaram as chamadas facções. Mas infelizmente a facção do primeiro príncipe recorreu a métodos extremistas. A Carolina se pergunta se é por conta disso que existem rumores sobre o Eduardo e o Theo responde que sim. No entanto, o Eduardo responde que ele realmente atacou uma mulher e uma criança. Naquela época, ele estava protegendo uma cidade na região leste. Uma mulher bomba junto do seu filho começou a correr querendo explodir todo mundo. O Eduardo não teve outra escolha a não ser matar os dois. Mas a facção do primeiro príncipe distorceu completamente aquela informação. E começaram a chamar o príncipe Eduardo de monstro cruel que ataca mãe e filho inocentes. Ainda assim, o fato dele ter matado era realmente verdade. Mas a Carolina não julgou ele. Na verdade, disse que não havia feito nada de errado. Entretanto, agora o Theo quer falar um pouco sobre o Owen. Primeiramente, para escolher um guarda para nossa garota, foi necessário 4 critérios. O primeiro, ser de origem nobre. O segundo, possuir habilidades compatíveis com sua função. Terceiro, sua família não deveria pertencer a nenhuma facção. E por último, não tem nada mais importante do que a Ordem de Cavaleiros. É dito que o Owen não é ligado a dinheiro, posição, família e nem mesmo a sua própria vida. Ele era o filho bastardo do Barão Clay com sua empregada. E por esse motivo, ele era tratado como lixo e menosprezado pela esposa do seu pai. Ele odiava aquela casa, mas era grato pelo seu pai adotivo. Pelo menos até o dia que ele finalmente voltou para casa. Ele foi todo alegre falar com seu pai e mostrar o quanto ele havia ficado grande. Mas foi nesse momento que a máscara caiu. Seu pai adotivo pensou que ele já estivesse morto. E revela que somente adotou ele pensando que poderia acontecer alguma coisa com seu filho legítimo. Mas agora já não tinha mais utilidade, iria matar ele com suas próprias mãos. Mas por sorte o Owen conseguiu se defender e fugir daquela casa. Agora ele cortou completamente qualquer tipo de conversa com eles e evita ver qualquer carta enviada pela sua família. Dia seguinte, nossa garota finalmente entendeu do porquê o Owen havia feito aquilo. E de repente o Colette apareceu ali trazendo notícias. Parece que o Owen não quer mais ser o cavaleiro dela porque se sente culpado. Então a Carolina poderia entregar aquele lenço que ela estava fazendo. É dito que um lenço tem um grande significado para um cavaleiro. Basicamente mostra o quanto
entanto, ela é grata pelo seu excelente trabalho. Infelizmente, o Oi não tem força suficiente pra mudar sozinho, mas agora ele pode finalmente encontrar essa força nela. Nossa garota respirou fundo e tempo depois foi até a cela dele. Sentou na cadeira e foi direto ao assunto. Ela revela que sabe sobre o passado dele e agora consegue entender do porquê ele agiu daquela maneira. Afinal, ele foi traído por alguém muito importante e acabou perdendo completamente o interesse no mundo. Entretanto, ele ficou nervoso e bateu na mesa, mandando ela parar de falar como se entendesse da situação. Pra ela falar aquilo deve ser fácil, já que é completamente amada pela sua família. No entanto, a Carolina explica que não é bem assim não. Sua mãe morreu depois que ela nasceu. Por conta disso, sua irmã vivia falando que era muito melhor que a mãe dela tivesse viva. Em vez dela, que é uma completa imprestável e não serve pra nada. Ela se culpa pela morte da sua mãe. E caso não tivesse ninguém que precisasse dela, com certeza teria acabado igualzinho a ele. Entregou o lenço e pediu pra ele tentar mais uma vez. Mas dessa vez ao seu lado, é claro. E ela garante que vai apoiar ele com toda a sua força. Na hora ele não pensou duas vezes e ficou de joelhos. Ofereceu sua espada e também a sua lealdade a ela. Enquanto isso, a irmã da Carolina, com cara de cavalo, estava se perguntando o que estava acontecendo com sua magia. Dia após dia ela fica cada vez mais fraca e estava colocando a culpa na ausência da nossa garota. Mas aquilo não vai servir pra sempre, é claro. Se bem que o pai dela havia dito que a Carolina estava muito feliz com seu noivado. Agora ela finalmente percebeu tudo. Foi justamente quando ela foi embora que seus poderes começaram a ficar mais fracos. Enquanto isso, em algum reino desconhecido, um homem ficou sabendo que vários ataques de monstro começaram a acontecer em grande escala. Mas isso era estranho para um país que nunca sofreu tanto dano por conta da flora. Agora eles devem pensar como é que vão tirar vantagem daquela situação toda. Bom, depois de tudo aquilo que aconteceu no episódio passado, o casamento da nossa garota com o príncipe Eduardo tava quase chegando. Aliás, hoje ela tem uma reunião com ele às 10 horas da manhã. E logo depois vai provar o vestido de casamento e ver se tava tudo arrumadinho ou vai precisar fazer alguma alteração. Ela tava tristinha, mas o Eduardo pode chegar a qualquer momento. Ela nem fechou a boca e nosso garoto apareceu. Elegantemente, ela deu as boas-vindas, mas ele responde que não precisava daquilo tudo. Logo, logo vão ser marido e mulher, então não precisa de tanta formalidade assim. Ele não tem muito tempo, então vai direto ao assunto. Primeiro, o casamento vai começar com uma cerimônia normal, mas o Duque, pai dela, não vai conseguir participar dessa vez. Nossa garota já estava esperando aquilo. Afinal, fazia pouco tempo que aquele incidente aconteceu. Mas deu um sorriso e diz que não havia problema nenhum. Ela pode entrar sozinha e não vai fazer mal. Mas nem pensar, ele responde. Os dois vão entrar juntinhos no salão e de mão dadas. Além disso, ele não suportaria entrar acompanhado do seu pai enquanto ela estava sozinha. E tempo depois, nossa garota estava vendo seu vestido branco de casamento. Era tão bonito que ela nem estava querendo pensar em usar. Mas a rainha estava esperando, então rapidamente ela se trocou. Ela saiu, mas na hora a rainha notou que aquilo dali era um baita problemão. Desconfiada, a Carolina responde que aquele vestido era tão bonito que não queria combinar com ela. Mas a rainha estava pensando que aquela cinturinha de pilão dela era muito fina, mais do que ela havia imaginado. Seria bom dar uma apertadinha ali pra exaltar os bustos. Só que de repente o Eduardo entrou na sala e pode isso? Ver a noiva antes do casamento vai dar azar. A rainha pergunta se ela tava bonita e ele responde que sim. Tava muito linda e nossa garota virou um pimentão. O sino da igreja começou a tocar e tava cheio de gente lá. Mas a Carolina tava muito nervosa. Ela tava tentando relaxar, mas isso daí é quase impossível. Só de pensar que a cerimônia tava sendo transmitida pro reino inteiro através de um artefato mágico, a situação só ficava ainda pior. Mas a Marisa pegou na mão dela e disse que tudo iria ficar bem. Até aquele momento ela havia se esforçado ao seu máximo. Agora ela deve criar coragem e alegrar o seu coração. O momento da entrada chegou e o Eduardo tava paralisado. Ela tava tão linda que ele não tava querendo mostrar pra mais ninguém. Ela agradeceu pelo elogio que ele fez. No entanto, pensa que era somente a gentileza da parte dele. Ainda assim, ela tava muito feliz, quase ninguém chama ela de linda. De repente, a porta se abriu e eles entraram. O salão foi tomado pelo barulho da chuva de palmas. Nossa garota parecia ter uma mulher totalmente diferente, mas ela tava se lamentando de seu pai não estar presente naquele momento. O juramento do casamento aconteceu. Amar, honrar na tristeza e na pobreza, na doença e na saúde. Colocou a aliança no dedo e agora vem a parte boa. Tem que selar com um beijo de língua. O véu foi levantado e o beijo aconteceu, mas o corno do diretor não mostrou. E o seu primeiro beijo tinha um gostinho de felicidade. E depois disso, um tempo se passou novamente. É dito que agora o Palácio Esmeralda vai ser a casa da Carolina e do Eduardo também. Os móveis do quarto dela era quase tudo banhado a ouro. Nossa garota pergunta o quanto a Marissa acha que eles gastaram naquilo tudo. Ela fala que talvez o suficiente para comprar um pequeno reino por aí.
E de repente o Eduardo apareceu ali querendo conversar um pouquinho. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa e ele responde que sim. Daqui a 3 dias eles vão sair na sua lua de mel. Ela pergunta, como assim? Aquilo é muito repentino? Ela ainda não estava preparada para aquilo? Bom, sobre isso ele responde que meio que sua mãe pegou no pé dele perguntando sobre os planos pra lua de mel. Por conta disso, o Theo teve que organizar a agenda dele o mais rápido possível, mesmo que ele esteja completamente ocupado com a Ordem de Cavaleiros. Ela diz entender e pergunta pra onde é que eles vão. O Theo responde que eles vão pra um lugar com um clima bastante agradável pra lua de mel. Além disso, um tal de Conde Kissing apoiou aquilo profundamente e cedeu sua mansão pra eles. Na hora, Marissa achou aquilo dali tudo estranho. Alguma coisa poderia acontecer e ela sabia muito bem. Aliás, o Eduardo fala que eles vão usar magia de teleporte. Aquela era uma magia extremamente avançada, mas ela não esperava menos do Teor. Ela responde que entendeu e vai se preparar pra lua de mel. Eles foram embora e a Carolina pensa que aquela conversa havia sido como uma tempestade. E de fato, a Marissa responde que sim. Ela nunca pensou que a casa do seu pai acabaria sendo o destino da lua de mel da nossa garota. Uai, a Carolina pergunta como assim? O Conde Kissing era o pai dela? Ela responde que sim e a Carolina ficou um pouco atordoada. Além de ficar hospedada na casa do pai dela, vai ter que arrumar tudo em um curto espaço de tempo pra viagem. Na hora, Carolina teve uma excelente ideia e pergunta se tem algum jeito de retribuir tudo aquilo que ela havia feito até agora. Ela deu uma pensada ali e responde que gosta de ler. O seu livro favorito é o da Cinderela. Nossa garota notou que havia alguma coisa de errado ali, mas deixou pra lá. Um tempo se passou e o teleporte aconteceu. A vista da mansão era incrível e muito bonita. Aquela dali é a região nordeste considerada a mais linda do reino. O Eduardo pergunta se ela gostou da vista do pôr do sol e toda coradinha, ela responde que sim. Lá dentro eles foram recebidos pelo pai dela, o Conde Kisaki, que é basicamente um anão. Vou chamar ele de Tampinha porque o nome que colocaram nele deve ser pra fazer bullying. O Eduardo agradeceu por ele ter organizado sua agenda assim tão rápido. Enquanto isso, a Carolina tava ali atrás pensando que aquele Tampinha era o pai da Marissa, mas se pergunta do porquê a Marissa não tava feliz em ver o pai dela de novo. E depois disso, a tarde caiu e eles estavam tomando chazinho. Mas de repente, o Eduardo se levantou e disse que estava na hora. Infelizmente, ele vai ter uma reunião com o Theo, mas pediu desculpas por ter acabado deixando ela sozinha durante a sua lua de mel. Ela responde que não tem problema não e vai aproveitar para andar no jardim. Ele responde que tudo bem, mas vai chamar um guarda para acompanhar ela. Tempo depois, andando pelo jardim, ela pediu para fazer uma pergunta pro cabelo de alface. Ela fala que a Marissa havia voltado para casa do seu pai, mas ela estava muito desanimada e fica toda hora suspirando alto. Ela quer saber se alguma coisa aconteceu com ela. Bom, ele responde que também não sabe muito bem, mas parece que ela não se dá muito bem com sua irmã mais velha, uma tal de Marielle, e além disso havia outra coisinha. Mas antes de conseguir falar, uma gritaria começou dentro da mansão. Uma garota estava querendo entrar dentro da sala de reunião, mas as empregadas mandou ela se acalmar, mas a arrogante responde que nem pensar. Ela sabe muito bem que sua irmã Marissa e o Theo estavam ali dentro. A Carolina apareceu e a garota pergunta quem diabos ela é. Na hora, o Eduardo falou que aquela dali era sua esposa Carolina. E a trouxa mudou da água pro vinho. Ela ficou sabendo que ele iria ficar hospedado na sua casa. Então deixou a viagem que estava fazendo e rapidamente voltou pra mansão. Mas pergunta onde é que estava o seu lindo Theo. O Eduardo responde que ela continua a mesma serpente de sempre e não vai permitir que ela veja o Theo e mandou voltar pra perto da sua mãe. De repente, o pai dela apareceu gritando e mandando ela voltar imediatamente pra dentro do seu quarto. E não é pra sair do quarto enquanto ele não permitir. Toda emburrada, ela saiu e o menino pequeno pediu desculpas pela confusão. Amanhã, antes do dia amanhecer, ele vai mandar ela de volta pra sua mãe. A Carolina pergunta o que diabos foi que aconteceu agora há pouco. O Theo respirou fundo e disse que iria explicar toda a situação. Aquela pirralha é Mirella, a segunda filha da família do Conde Pequeno, mas ela nutre uma hostilidade unilateral contra Marissa. Por isso, eles fizeram que ela fizesse uma viagem enquanto iria ficar hospedado naquela casa. Mas de alguma forma, aquela informação acabou vazando e ela voltou pra casa. E também a Mirella é a ex-noiva do Theo. A noite caiu e, com mais calma, ela pergunta por que ele ficou noiva daquela maluca. Resumidamente, ele explica que era somente pra ordem ter direito a recursos da família. É dito que há muitos nobres que se recusam a vender pra ordem de cavaleiros que possui plebeus. Eu não sei falar. Por conta disso, Theo passou a firmar contratos diretamente com o senhor feudal. Assim, a família do conde se tornou o alvo principal. No começo, eles queriam firmar um contrato pagando o dobro do valor, mas o conde desejou que ele se casasse com uma das suas 3 filhas. Ele aceitou, mas em troca teria que vender tudo pela metade do preço. No entanto, a obsessão daquela mulher pelo Theo era absurda. Ela parecia
aparecia todo santo dia na casa dele e ficava atrapalhando seu trabalho. Naquela época, ele até cogitou de jogar ela dentro do mar e deixar lá, mas as atitudes dela passaram completamente do limite e já não era aceitável. Então ele rompeu seu noivado com ela e pediu a mão da Marissa em casamento. Ei, calma lá. A Carolina pergunta se ele realmente era o noivo da Marissa. Ele responde que sim, mas por conta disso, aquela psicopata de corpo pequeno começou a tratar ela ainda pior. Entretanto, a Marissa explica que aquela doida já odiava ela há muito tempo. Jogava chanela na frente de todo mundo e falava que sua mão acabou escorregando. É dito que tanto sua irmã mais velha, Maria, e essa desgraça pequena odiava ela. E quando seu pai avisou que o casamento dela com Theo havia sido cancelado e que a Marissa havia se tornado a noiva dele, a garota simplesmente ficou maluca. Deu um tapa na cara da Marissa e chamou ela de vadia, perguntando como é que ela tem coragem de roubar seu noivo assim na cara dura. E depois disso, tudo ficou ainda pior. Basicamente, escolheu sair daquela casa e também se tornou a dama de companhia da Carolina. No entanto, nossa garota sabe que não é bem assim que a banda toca. Ela também recebeu o desprezo da sua família, então é algo que ela conhece muito bem. O laço com sua família continua se enrolando em você como se fosse um espinho. A Carolina se pergunta o tanto de sofrimento que ela deve ter suportado até o dia de hoje. E a cena corta pro dia seguinte. Tava todo mundo no jardim tomando aquele chazinho da manhã. Peraí, aqui não vai ter o taca-taca na muchaca na lua de mel, não? Quando de repente um soldado apareceu. Aparentemente, o monstro foi visto na parte oeste da floresta. Rapidamente, o Theo mandou o cabelo de alface levar a Carolina pra um lugar seguro, enquanto ele e o Eduardo vai verificar aquela situação. Eles saíram na frente, nossa garota seguiu pro castelo. Quando de repente, uma voz de mosquito mandou esperar. Uma pessoa anã encapuzada saiu de dentro do mato. Logicamente, pelo tamanho pequeno, era sua irmã com voz de grilo. O Owen pergunta o que diabos ela tava fazendo ali. Ela somente responde que não iria desistir assim tão facilmente. Ela somente queria afastar o príncipe Eduardo, mas o Theo acabou indo junto. Então ela foi direto ao assunto e mandou a Marissa desistir do casamento por vontade própria. Todo mundo sabe que ela seduziu o Theo pra conseguir roubar ela da sua própria irmã. Uma mulher vulgar feito ela não é digna de se casar com ele. Nossa garota olhou e notou. A Marissa tava se tremendo toda. Como ela já havia imaginado, ela também tava sofrendo há muito tempo com aquela família. Na hora mandou o Owen recuar que ela vai cuidar daquela situação. Se colocou na frente e pergunta se ela pensa que poderia ser digna de se casar com ele. Pra matar seu próprio desejo, ela espalhou uma falsa acusação pra Ordem de Cavaleiros. Além disso, ela ouviu dizer que até seu próprio pai vive tendo problemas com ela e com seu comportamento lixo. Então, como é que ela ousa falar que alguém não é o suficiente pra se casar com outra pessoa? A Marissa tava ali atrás e ficou surpresa com aquela situação. A Carolina não é segura o suficiente pra se impor contra alguém. Mesmo assim, ela se colocou naquela situação por conta dela. Só que de repente, a garota chamou ela de fracassada de um reino inútil e insignificante. E não passa de uma esposa decorativa pra aquele príncipe selvagem. Só que de repente, a Marissa deu um tapa na cara dela. Mandou ela parar com aquela situação de merda. Como é que ela ousa falar daquele jeito com a princesa da família imperial? Rapidamente, a garota se levantou e tentou partir pra cima dela. Mas uma bola de fogo passou raspando na sua cabeça. O Eduardo pergunta o que foi que ela havia falado sobre sua noiva. Ela pode insultar ele o quanto quiser, mas não vai aceitar que ninguém fale mal da sua esposa. Além disso, o Theo fala que ela cometeu um crime insultando a família imperial. Ele até se sentia culpado por ter feito ela aceitar o casamento com ele. Mas agora ele sente repulso em olhar pra cara dela. Deu a ordem pra nunca mais aparecer na sua frente e foi levada pelos guardas. Depois disso, nossa garota tava andando pelo palácio quando de repente a Marissa apareceu. Ela pediu desculpas pelo comportamento da sua irmã mais velha, mas ela responde que tava tudo bem e até deveria agradecer. Aquele tapa na cara foi sensacional. Repreender sua irmã daquele jeito tem que ter muita coragem. A Marissa pergunta do porquê ela tentou proteger sua serva e ela responde que é porque sabe muito bem. Durante sua vida inteira ela foi humilhada e maltratada pela sua irmã mais velha também. Então naquele momento ela não poderia simplesmente ficar calada e olhando. A Marissa explicou do porquê ela gostava do livro da Cinderela. Basicamente é porque, assim como ela também era humilhada pelas suas irmãs. Mas no fim foi salva pelo belo príncipe e ela sonha que um dia aquilo vai acontecer com ela também. E hoje, pela primeira vez, ela foi salva do seu sofrimento. E depois disso, a Mirella foi enviada para um convento. Esse foi o único jeito de proteger ela por ter insultado a família imperial. Enquanto isso, a Flora estava completamente ferrada. A segunda etapa do exame já era amanhã e seus poderes estavam ficando ainda mais fracos. Ela não estava conseguindo purificar nenhum copo de água suja. Além de tudo que estava acontecendo no reino de Celestia. Ela não queria admitir aquela situação, mas aparentemente a verdadeira santa é a Carolina. E nesse momento estava conversando com o Theo
B.O. sobre o exame de poder mágico. Ele quer que ela tente fazer novamente. Fazer ali vai ser muito melhor do que na capital imperial. E o dia do exame vai ser amanhã. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. E se você viu até aqui, eu tô achando que os vídeos tá ficando muito longo. Não se esqueça de dar teu like e sua inscrição também. Ah, e você já deve ter visto que o canal tá verificado, né? Graças a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Deus do céu e da terra. Sem ele nada é possível, viu? Tudo no tempo dele e o tempo dele é certo. Confie nele e tudo dará certo. Até quando estiver dando errado, significa que o caminho tá sendo construído. Deus abençoe, até o próximo vídeo e falou!